Foi, pô. Boa noite. Estou aqui com o meu parceiro Mário Love. Mário Love é o coordenador da Taça das Favelas do Rio de Janeiro e é o coordenador esportivo da CUFA. Hoje nós estamos lançando um projeto e eu vim aqui fazer questão de abrir o projeto porque foi o que deu a sugestão. Não vou dar esse mole para eles. Então, tem um cara aqui que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho que chama-se Sami das Lentes. É o cara que... tá ligado? Quando você vê as fotos com zoom, todas as fotos com zoom, é o Sami que caprichou para vocês aí. Então, mas hoje, a partir de hoje, a gente vai ter um programa chamado Resumo, que vai ser um resumo, na verdade, da Taça das Favelas, tanto do Rio, como da Paraíba, como do Maranhão, como do Piauí, e cada estado vai escolher um dia da semana e vai escolher um horário. O nosso programa vai ser todas as segundas-feiras, de 7 às 8 da noite. Vamos ter aqui sorteios, vamos ter brindes, vamos ter participações. Hoje está meia boca, está com o telefone meia boca, que é um telefone aqui do Camelô de Madureira, que o Mário comprou, mas já vai ter um equipamento mais bacaninha, etc. Hoje nós estamos assim, quero apresentar a equipe para vocês. Chega aqui. Vou apresentar a nossa equipe. Esse é o programa 01, tá certo? Tá aqui o Júnior. Se apresenta aí, Júnior. E aí, tudo bem? Eu sou o Júnior Ataíde. Estou aqui por trás das câmeras. Diretor do programa, Marcos Vinícius Ataíde. Tamo junto. Chega aí. Bruno Vater, assessor de imprensa da CUFA. E da Taça das Favelas também, né? Claro, da Taça das Favelas da Expo Favela. 29 e 31 de julho, Expo Favela Innovation Rio, certo? Certo. Vamos lá. E aqui o Samir Mariano, o das lentes, como o Celso falou. Boa noite, rapaziada. O que você vai fazer aqui no programa? Vamos comentar muito sobre o final de semana, né, seu Celso? Tem que ver aí o que a rapaziada produziu em campo e a gente vai reproduzir aqui com o grande amigo Mário. Então é pra isso. galera. Obrigado. Então, na verdade, hoje eu estou só abrindo o programa, mas não vou fazer parte não vou participar com vocês aqui. Vou basicamente ser um espectador e, como vocês, fazendo as críticas para poder melhorarem aqui, melhorarem ali e dando as minhas contribuições. Então, deixa aqui o Mário, na verdade, na direção do programa. Obrigado, viu? Mais uma vez. Esse programa aqui começa hoje com uma brincadeira, mas já as meninas e os meninos e seus pares e seus pais vão começar a querer entender aqui como é que foi o final de semana, como é que cada um jogou, como é que cada um se comportou. Agora tem uma coisa que é muito importante. Se eles disserem que vocês jogaram mal, não acreditem muito, porque na verdade eles não conhecem muito de futebol. Então pode ser que se eles disserem que vocês não foram tão bem, isso deponha a favor de vocês. Então chega pra cá, assume. Maior mais uma vez, bom programa para vocês. Bora. Resumo 01, a partir de hoje, vamos com tudo. Salve, salve, galera, vamos lá. Mais uma edição aqui, uma transformação da Taça das Favelas. A gente vai falar um pouquinho de futebol, eu e meu parceiro Samir. É isso. Mas antes, eu gostaria de agradecer a todos vocês aí que estão do outro lado nos assistindo. Essa é a 10ª edição e, portanto, nessa etapa, a Série A, temos 96 equipes masculinas e 34 femininas. No entanto, 130 favelas aí buscando o grande título da Taça das Favelas RJ. Samir, se apresenta e depois eu volto aqui para concluir o meu raciocínio. Eu me apresento falando o bordão normal, que é fala jogador, fala jogadora, treinador e treinadora. Estamos aqui nesse grande evento que eu chamo de grande evento, a estreia, o programa, o Marco Zero do resumo da Taça das Favelas Rio de Janeiro. E a Taça das Favelas, Samir, ela já tivemos, e aí temos todos os anos mais de 100 mil jovens, né, passando por toda a Taça das Favelas. Isso é um número surpreendente para todos nós. E na verdade, essa expectativa que esses jovens têm de disputar essa competição tão importante é, obviamente, levar o caneco. E para levar o caneco, e por falar no caneco, a gente tem que falar das rodadas, que é o nosso objetivo aqui. Tivemos nesse final de semana, sábado e domingo, 15 de julho, a abertura da Taça das Favelas, com
8 rodadas no sábado, 8 rodadas no domingo e vários jogos acontecendo lá na arena da Taça das Favelas da CUFA em Realengo. Eu queria que você fizesse uma abertura, e aí para trocar esse pai bola, falasse, sintetizasse, já desse uma pincelada de como foi esse final de semana aí para a galera que está assistindo. Assim, começou o sábado com muita emoção, a abertura, galera no hino nacional, e depois indo para campo, muita disputa. A gente entende a ansiedade da rapaziada, tanto da comissão técnica quanto dos jogadores. Foram jogos brigados no sábado e com isso não tivemos tantos gols, mas no domingo já retratou alguma coisa ali sobre essa nuance da briga em si e do fazer o gol. Mas a média foi boa, a média não foi Muito ruim. bom, Poderia ter sido melhor, claro. mas nós tivemos aí nas rodadas do final de semana, né, uma média de 2,18 gols por partida. Então, Isso. assim, tivemos goleadas, tivemos alguns empates sem gols, mas numa média geral, as equipes se comportaram de uma forma a desenvolver expectativa, inclusive, de chegar ao título, que é o que todas elas almejam. E nem a estreia do Brasileirão teve essa Botafogo, né? foi. E que foi revelado na Taça das Na Favelas e, portanto, é um grande símbolo, é uma grande figura que representa parte dos sonhos que esses meninos querem alcançar. E um garoto multicampeão, diga-se passagem, que na passagem dele do Palmeiras, ele arrebentou lá, era titular e foi campeão de tudo que disputou. Eu achei bem bacana isso, foi uma matéria que me chamou muita atenção, porque reverbera exatamente os sonhos que esses meninos, esses jovens querem alcançar e acabou, de alguma maneira, retratando e simbolizando isso. E a Taça das Favelas, na verdade, é uma reprodução simbólica de tudo aquilo que um menino espera que aconteça na sua vida enquanto atleta profissional. Então, tem a cerimônia de entrada, como você falou bem, nós tivemos o hino nacional, nós tivemos o perfilamento para as fotos. Uma entrada tipo Champions League. Quem for ao estádio vai assistir tudo isso de perto, então a gente convida você para no próximo final de semana estar conosco assistindo a Taça das Favelas. Bom, e eu queria aqui fazer um agradecimento especial aos observadores técnicos de Botafogo, Vasco, Bangu, Flamengo e Fluminense, que lá estiveram. Bahia, bem lembrado, Bahia, lá estiveram observando os talentos e parece que detectaram muitos meninos bons de bola, né, Samir? Pelo que eu vi ali, teve algo entre goleiro, teve algo entre meias. E uma coisa interessante, Samir, eles não gostam muito de revelar, né? Parece que ficam meio em off e tal. A gente fica naquela ali tentando arrumar informação, mas não consegue. Mas vamos falar das rodadas, Samir. Vamos falar das rodadas porque é o que o público quer fazer. Ó, eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre como foi o sábado, como foi a rodada de sábado e os jogos que sucederam a rodada de sábado. E, portanto, o que rolou de alguma maneira nos jogos de sábado. Porém, eu gostaria de dizer que, na verdade, foi bem bacana, Samir, porque, em linhas gerais, parece que o sábado, por ser estreia, as equipes estavam se comportando um pouquinho mais de entender como o adversário iria jogar. E o domingo parece que as equipes se soltaram mais, mas teve uma equipe sábado que nos surpreendeu. Foi bem no final, né? A gente estava ali, claro, houveram, como você falou, alguns jogos que foram muito técnicos
e aí ficava naquela no encaixe técnico, né, de blocos indo para blocos e aí a gente foi chegando no final, veio a partida que foi Grota de Niterói e Tiradentes. E O que você achou dessa partida? o destaque para o Tiradentes, que eu via aquele losango funcionando no campo e os caras tocando a bola de uma forma que... Lembrou alguma coisa? É. Lembrou algum time aí da primeira divisão do brasileiro? Não é o meu. Pelo menos eu sei que não é o meu. Mas sim, nós lembramos sim. É um modo de jogar parecido com o Flamengo ali, 19 de blocos, o 19, não falo de agora, que ele faz aquele losango bonito, assim como o Palmeiras também fazia, inclusive quando o Patrick também estava lá. E gostei de ver essa equipe do Tiradentes, eu tive 2 boas impressões de lá, desses jovens de lá do Tiradentes. E parecia que eles estavam com a linha bem postadas, né? Subindo a linha, a marcação, fazendo o balancinho de um lado para o outro. Isso. Eu fiz a leitura de que é uma equipe bem treinada e tem assim, um grande potencial para estar chegando aí na próxima fase. Não colocando uma pressão para cima deles nesse momento, que só foi de jeito estreia. nenhum, na verdade é só retratando o que a gente Isso. observou de todas as equipes, porque nós estávamos lá exatamente com essa finalidade de enxergar as equipes que se destacavam. Vamos falar um pouquinho dos placares? Bora. No sábado, Grupo A, o Parque Paulista empatou em 0-0 com o Fomento. Queria que você falasse um pouquinho dessa partida, o que você visualizou. Eu visualizei uma volância, eu vou dizer assim, uma volância muito forte no Paulista e o Fomento com um ataque muito bom. E aí dava esse choque de como é que é o nome? De áreas, né? Foi um jogo de novo brigado, e tanto é que terminou no placar que foi, né? Mas as equipes se respeitaram, postadinhas. É isso que eu estava falando. Eles estavam com uma defesa bem forte e o ataque do Fomento estava batendo nessa defesa. E foi aí que, poxa, é aquela história. Um pouquinho dava para ter feito o gol de ambos os lados, mas vamos deixar para a próxima rodada para fazer alguma coisa mais. Nós temos mais 15 rodadas para falar. É muita coisa. Então, o grupo A, Parque Paulista e Fomento 0-0. Quilômetro 40, Seropédica 2, Croácia Casinhas 1. O que você achou desse jogo? Partidaça. Foi boa a partida? Assim, o placar não conta agora, para quem não viu, não conta a história do jogo. Porque foram ambos os lados atacando o tempo todo e que linha de frente ambos os times têm. Isso aí eu vou deixar olho vivo pra galera aí. A galera do quilômetro 40 de Seropédica que saiu-se mais feliz por ter feito 2 gols. Mas da galera da Croácia lá das casinhas estão vindo. E todo mundo com possibilidade nesse grupo, apesar do quilômetro 40 de Seropédica estar à frente, né? Já ter partido com a vitória, mas todo mundo aí com um grau de vantagem ainda, com um grau de possibilidade de passar para a próxima fase. Já no grupo B, nós tivemos aqui Chaperó 0 e Três Campos 1. Três Campos, uma equipe forte. Porém, o que destacou na equipe de Três Campos, na sua opinião? Na minha opinião, eu acho eu tinha, mas agora que eu não vou pegar, mas mesmo assim, eu vou falar para vocês, o lateral direito dele fazia muito avançado. Tô fazendo uma papel de ala. Isso, e uma reposição do meio, pegando ali para não ficar fora como é que é o nome? Da marcação, né? Que se tomasse um contra-ataque. Eu vi muito esse lateral dele avançando e aí tinha uma reposição boa, entendeu? Mas também foi um jogo de 1 gol. A equipe do Chaperó, o goleiro também se destacando, receberam muito ataque, o goleiro se destacando. E espero vê-los em breve atuando mais ali no ataque, porque ele tem assim, uma possibilidade de crescimento. Perfeito. Eu acho que o nervosismo pegou a galera.
E aí, eu vou pedir para os meus assessores aqui, meu diretor esportivo, meu chefe de comunicação, dar uma olhada nos comentários. Obviamente, se tiver alguma pergunta que a gente não consiga responder nesse momento, a gente para você responde em seguida e a gente vai batendo aqui. No grupo B, além de Chaperó e Três Campos, nós tivemos Complexo do Paraíso 2, Favela do Sarapuí. Para quem não sabe, Favela do Sarapuí fica ali perto do Rio da Prata, entre Rio da Prata e Bangu. O que você achou dessa partida aí? Fala para nós. A meninada da Zona Oeste, né? Eu tenho que dar um destaque aqui, que eu tenho uma conversa com um amigo meu, o Thiago Rodrigues, e a gente fala que a galera da Zona Oeste é um celeiro imenso. A gente sabe que o Rio de Janeiro é um celeiro de futebol e todas as favelas, todas as comunidades são os nossos berços do futebol. E essa galera do Sarapuí, desculpe, com a galera do Paraíso, fizeram um excelente jogo. Novamente, a estreia, a ansiedade... Tu acha que atrapalhou? Você acha que atrapalhou? Eu achei. Para a primeira rodada, eu achei que houve um excesso de ansiedade, alguns... Que, claro, a gente que já conhece alguns jogadores que já vêm no segundo ano, ou então vieram da Série B. Mas tem algumas favelas, inclusive, que nunca se enfrentaram, né? Isso. Pela primeira vez estariam. Eu acho que você tem aí. Tem alguns dados desses aí, daqui a pouco você deve até falar que eu acho que a gente deve ter alguma coisa, né? E aí eu vi essa galera nervosa. Pra mim, o Sarapuí não mostrou ainda o que é que... Aqui veio, né? Aqui veio, porque eu tenho uma fé neles lá também. Mas aí é aquela história, né? O jogo é jogado e quem faz os gols é que ganha. O que me parece aqui os placares do sábado em especial foram placares bem comedidos, né? Placares, não foram placares elásticos. Tirando, né? O último jogo. Exatamente, que foi o jogo de destaque. A gente vai voltar a falar dele, porque na nossa opinião de sábado, a gente entrou em concordância aqui, a equipe Tiradentes foi a equipe que melhor se portou em campo no sábado, propriamente dito. E aí, já no grupo C, nós tivemos um empate 0-0, Tijuquinha e Morro São João. Queria que você falasse um pouquinho também, uma pincelada sobre... Duas equipes oriundas da Série B, que acompanhei, entendeu? E aí, eu esperei bastante, porque eu tinha visto essas duas equipes e achei que seria um bom clássico, um bom jogo, mas não se retratou. E aí, alguns erros na hora de fazer o gol, e a gente... Eu percebi, eu não sei se isso é uma impressão, e se você, por favor, quiser discordar, as equipes, principalmente do primeiro dia, do primeiro dia de rodada, que foi o sábado, elas muito se respeitando, né? Isso. Muito tímidas com aquilo que a gente gostaria de exacerbar em relação ao futebol. E aí, obviamente, isso retrata automaticamente nos resultados. Concorda? Concordo, totalmente. É ansiedade em forma de respeito. Ah, legal. Bem legal. Bom, em seguida, lá do meu parceirão, meu camarada Thiago Silva, o Favela do Urucânia e Vila Brasil. Para quem não sabe, Thiago Silva lá do Urucânia. E aí, 1-0 em cima do Vila Brasil. Fala um pouquinho dessa partida. Foi o técnico, inclusive, que entrou para a seleção da rodada do dia. Vanilson? Isso, Vanilson. Vanilson. Entrou lá. A equipe dele veio treinada, hein? Gostei do que vi. Gostei muito do que vi. A defesa dele forte, meio de campo compacto. A galera atacando, distribuindo a bola. Teve um meia dele que agora aqui eu não vou conseguir pegar, mas... O moleque tinha um passe Pode pegar. Eu tô aqui no retorno. Tá no retorno. Mas depois, quando a gente chegar a hora de falar os nomes, que eu anotei alguns nomes, algumas coisas aqui pra gente falar mais tarde. Perfeito. Aí eu vou poder mencionar alguns deles, mas equipe boa, então aí pra ficar de olho. As duas equipes foram boas. E uma coisa que você contribui, Samir, que é bacana a gente falar, que toda rodada a gente provoca
a seleção, aquele atleta que foi destaque e tudo mais. O que você normalmente avalia nesses atletas que estão desempenhando, nesses jogadores que estão nas seleções de cada favela? Quais são as análises que você performa para que esse atleta entre na sua lista em detrimento de um outro, por exemplo? O básico de cada posição. Eu converso com vocês que não sabem, a gente fica lá num debate justamente sobre isso, de qual a entrega de cada posição, se o lateral ele avança, se ele cruza, se ele volta para marcar, se o zagueiro faz essa distribuição, se dá aquele tapa bom pro Posso volante. contribuir? Sim. Porque a gente, de fato, isso até diagnosticado e conversado com os observadores técnicos, os fundamentos, né, de cada posição. E aí Esses fique de olho, hein? Esses fundamentos incluem passe, domínio, chute a gol, cabeceio, né? Isso. Um passe gosto mais de pivô longo. perfeito. Então, assim, e tem dois critérios que eu avalio também, que vocês, obviamente, espectadores vão concordar, é a inteligência do jogador, a parte cognitiva dele, como ele resolve ali em frações de segundo problemas que são surgidos dentro de campo e, sobretudo, o comportamento. Isso. Eu também valido isso como uma etapa importante, porque a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Eu tenho um destaque desse. A nossa Taça das Favelas tem algumas regras e o comportamento do atleta ele é fundamental também para que ele se transforme, para que ele performe, né, num grande atleta, inclusive. Certamente. Bom, já no grupo D, Ititioca, 0, Jardim Bangu, 0 lá do meu amigo Juneca. Já salve aí pro Juneca, lá do Jardim Bangu. E que o Juneca, inclusive, numa se eu não salvo engano, em 2017, nós fizemos a transição de atletas da Taça das Favelas para a base do Bangu, né, em 2017. E o Juneca era um dos treinadores, o Franklin, que era o campeão daquele ano, Sim. foi o treinador, e o Juneca seria o auxiliar técnico, né, De Franklin da Vila Aliança. do Bangu Sub-17 na ocasião. Mas o que você achou dessa partida aí, Ititioca e Jardim Bangu? Eu notei uma pegada mais forte nesse jogo do que os outros desse dia. Muita divisão de bola, muita força de vontade da galera, e aí não conseguindo justamente fazer o principal, fazendo a galera vibrar lá na hora do gol. Gol, grande momento do futebol, né? Jargão do Milton Neves. Isso. Milton Neves. Alô, Erechim. Exatamente. E aí não se traduziu essa pegada em gols. E aí deixaram a desejar para quem estava assistindo ali essa partida, mas não deu nem para destacar. Foi uma partida muito de entrega, mas sem resultado. Foi isso? Sem resultado. Resumir? Bom. Beleza. Vamos para outro município agora? Vamos? Gruta de Niterói. Olha aí. Gruta de Niterói, para ver que não é só a Zona Oeste contemplada, Gruta de Niterói e Favela Tiradentes. Essa foi a partida, hein? Que partida. Cara, fala um bebi pouco aí. até água aqui. Vimos 3 pessoas, 3 garotos, 3 jovens, que entregaram tudo que a gente gosta de assistir numa boa de partida de futebol. Vimos também uma defesa que não deixou a desejar. Mas só que esses 3 do ataque sobressaíram. A defesa estava até boa do pessoal da Grota de Niterói. Mas a galera do Tiradentes, amigo, pelo amor de Deus, brincaram. De futebol, eles conseguiram aplicar tudo que a gente estava esperando de uma partida e não estava esperando para o final, inclusive. E foi uma partida, por ter sido a última partida do dia, despertou o interesse do representante do Bahia, hein? Bora Bahia! O cara, ele ficou até o final, né? Ali no cantinho, a gente nem tava vendo, de repente a gente olhou, o Vanilson tava perto, falou, ué, o cantador do Bahia aqui, aí ele, tô aqui olhando só fulano de tal, e aí nós pegamos e... Deixa eu falar um negócio aqui antes de completar isso aqui. Ó, a gente vai dar uma pausa, pra gente ouvir os comentários e em seguida a gente volta aqui, vamos lá.
Vamos lá, muito importante a gente ler os comentários, fazer essa Muito. interação. E ó, a Ellen Fabiana disse, Jardim Bangu, somos brabo. Mari e Samir, abraço. Abraço. Ó, o pessoal tá bolado com o Samir aqui nos comentários, O hein? que foi? Maicon Rodrigues disse, Tijuquinha nunca jogou a Série B. Não, é porque é o seguinte, depois eu vi aqui que ia me retratar, isso aqui. Corrige É aí. porque, isso, eu vi o Morro de São João, e aí a gente pegou e foi colocar sobre a Série B e acabei cometendo essa gafe, eu peço desculpas, porque eu vi outra taça com a Tijuquinha e aí eu peguei e coloquei essa daí. Vambora, Mas seguimos. Jorge Luiz da Silva disse, Complexo de Jesuítas deixa aqui um forte abraço Outro. para o nosso irmão Mário Love e seu companheiro de mesa. Muito obrigado. E fala da Vintém, é o que o Gabriel Silva está dizendo. Vamos É o chegar domingo. lá, pô, do domingo. Estamos no sábado ainda. Vamos nessa. Foi? Beleza. E aí, para fechar então o sábado, eu enxerguei a favela Tiradentes muito bem postada em campo. Você falou do Flamengo de 19. Eu vou fazer uma alusão ao Fluminense do Diniz 2023. Sim, também. Eles mantiveram a posse de bola, encaixaram as linhas, faziam uma pressão alta, vinham trabalhando a bola sem chutão. Então, assim, manter a posse de bola, trabalhando pelos extremos, isso me encantou muito. A equipe bem postada, fazendo quando perdia a bola, se recompõe atrás da linha da bola e pressionando o adversário. Então, assim, foi uma equipe que se destacou bastante. Vamos ficar de olho, né? Vamos ficar muito de olho. Eu agora quero ver jogar ali na hora do sol também, como é que essas equipes vão se comportar pelo horário, porque assim, jogando de noite também tem aquele, por fora do clima quente que a gente tem ali na arena, CUF, então vamos ver nas próximas partidas o que vai acontecer. E antes disso, eu vou pedindo para a galera que está ali assistindo a gente, e se não se inscreveu no canal, o que eles devem fazer? Se inscrever no canal, apertar o sininho, compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos, porque é importante para a gente poder chegar a mais pessoas e assim levar o conteúdo para essa galera, não é isso? Seguir as páginas da CUFA. Seguir as né? páginas da CUFA, Da Taça das Favelas. dando aquele like maroto aí pra gente agora, que o programa é 0, mas não precisa ser 0 like, beleza? Tamo junto. Vamos pro domingo? Vamos! Então, domingo, as partidas começaram por volta de 9 horas, 9h12 da Isso. manhã, para ser mais preciso. E aí o primeiro grupo foi o grupo E, Vila Carioca 2, Cidade de Deus 2. Partidaça! Achou? Nossa senhora! Muito. Fala um pouquinho dessa partida aí. Cara, eu tenho um destaque, inclusive, que é dessa partida. São 2 destaques dessa partida. Quando você estava falando sobre o meia, aquele que teve a classe, aquele que teve a inteligência, tudo que se resume do que a gente espera da posição, eu tive dentro dessa partida. Assim, colocação minha, tá, galera? Foi uma visão minha, depois a gente pode expor isso aí. Mas que partida eletrizante. Não, e aqui a gente está exatamente para exercitar a nossa opinião daquilo que a gente enxergou. Até porque a ideia é exatamente a gente tirar um retrato daquilo que a gente observou de bom futebol e daquilo, obviamente, que a gente gostaria que melhorasse, né, dentro da proposta, do projeto, do programa que a gente cuida com muito carinho. Mas essa partida, então, para você foi o destaque do domingo? Aí eu falei assim, domingo mudou tudo. Domingo vão ter umas partidas eletrizantes que a gente vai ficar ainda mais, porque a galera vai vendo o que está acontecendo no campeonato e vai, dando aquela apaziguada no coração para poder entrar em campo melhor. Mas eu vi essa partida e falei, cara, grupo da morte, por exemplo. Quando a gente vê uma Copa do Mundo, eu vi esse grupo aqui e essa primeira partida, Vila Carioca e Cidade de Deus, foi uma coisa que eu já estava esperando, entendeu? Eu já estava esperando. Cidade de Deus, tradicionalmente, Sim, né? sim.
ela vem sempre aí competindo para chegar nas finais, inclusive. Uhum. É uma favela tradicional já na Taça das Favelas, Isso. que já foi campeã, inclusive. Então, assim, para nós E o Vilar Carioca é uma favela que já ficou em terceiro lugar, portanto, são favelas. Foi um clássico. Clássico. Posso dizer que foi um clássico da Taça das Favelas. Clássico. Concorda comigo? Muito, muito. E aí a gente fica pensando aqui nesse grupo como é que como é que vai. Tem dados ainda sobre. CDD em 2012 contra o Vilar foi Vilar Carioca 2, CDD 1. Então é importante trazer isso, porque foram... Na primeira taça, não é isso, Edson? Primeira taça 2012. Em 2017, na terceira rodada, CDD 4, Vilar Carioca 0. Em 2023, na primeira rodada, um empate. Então, assim, Cidade de Deus hoje está com uma leve vantagem sobre CDD. Já Ititioca e Jardim Bangu, que a gente falou no sábado, na terceira rodada em 2017, Jardim Bangu 5, placar elástico, hein? Pois é. E Ititioca 0, e em 2023, 0-0, como a gente acabou de dizer. Esses são os dados aqui do meu diretor, Júnior Ataíde. Vamos lá. Aí. Parque União 0, Coab de Realengo 2. Os meninos da Coab botaram pra São correr, muito bons jogadores, hein? Pra correr. São muito bons jogadores. E é daquela galera ali que, particularmente, a gente conhece um pouco dos trabalhos deles, né? Que fica rondando todo de Realengo até Santa Cruz. E a gente conhece um pouco dessa galera, né? Tem uma escola de um futebol que a gente entende ali e eu vi essa escola em prática nesse jogo. Na lateral verdade, apoiando muito. Eu falo muito do lateral porque eu fui um mero camisa 2, mas depois eu fui na ponta e voltei, mas nunca joguei em lugar nenhum. O meu era de bairro, só entre peladas. Dizem que você é bom fotógrafo com lente também. Com lente de zoom que vai longe. É isso aí. Beleza. Na verdade, a Zona Oeste ela tem um recorte bacana e ela exacerba muitos bons jogadores. Vila Aliança, Sapo de Camará, Vila Kennedy, Urucânia. Eu não vou aqui citar todas, mas são favelas que genuinamente representam o esporte na sua magnitude. Já no grupo F, Comunidade Maria Paula, 0. Isso. Gogó da Ema, que já foi campeã, 3. Sim. O que você tem a falar dessa partida? Então, novamente vieram postados. E para vocês que ainda não conhecem todo mundo que a gente está falando, o Gogó da Ema é a última revelação que saiu em TV nacional, foi do Gogó da Ema. E o professor gosta muito de... Vou fazer aqui uma observação que eu acho importante, te cortando já. Sim. Alusão à torcida do Gogó da Ema. E aí vieram de longe, né? Botaram um ônibus inteiro para ver. Se das duas rodadas, sábado e domingo, a torcida do Gogó da Ema foi a que representou aí. Foi a torcida que fez uma festa bacana, veio de longe. Eu posso falar da Vintém também, que eles estiveram lá. E aí se você fosse comparar, a que melhor se destacou? Isso, é claro. O Gogó da Ema veio maior. É isso. Entendeu? É disso que a gente está falando. Torceram em paz, que é o bom que a gente tem que lembrar. Legal. Apoiaram o seu time, sua equipe, que representou aí um 3-0. E acabou refletindo no placar Isso. também. É muito importante esse calor da torcida. Isso, ver a família, ver lá. Vai lá, vai Chuchu, vai não sei quem, porque tinha gente sendo chamada lá pelos apelidos. E nós acompanhamos, mas a gente não vai falar dessa vez porque... Eu sou saudosista, sabe? Eu sou saudosista porque eu sou da época do futebol em que os apelidos eram genuínos e representavam a identidade daquele ídolo, né? Claro. E a gente teve, pelo menos os dois maiores que eu tive a oportunidade de conhecer, Pelé e Zico, por exemplo, genuinamente eram retratados pelos seus respectivos apelidos, como são até hoje, né? Sim. Aliás,
virou verbete, né? Pelé virou símbolo, Agora né, de é de maestria. magnitude. Exatamente. Quando o cara é o melhor, ele é o Pelé daquilo que ele faz. Exatamente. É isso aí. Então você é o Pelé da comunicação. Ah, que isso, para com isso, nunca serão. Vamos lá. Ainda no grupo F, Manguinhos 1, Castelar 3. O que você viu dessa partida? Quiser trazer? A equipe do Castelar Forte cumpriu o que eu já tinha visto nos outros jogos da equipe do Castelar, tá? Manguinhos também teve destaques, mas aí a equipe do Castelar superou e não teve como. Bateu 3-1 e ficou. Mas ainda tem chance, Manguinhos ainda tem foi chance. só Vambora. a primeira. Já no grupo G, Engenho Velho de Itaboraí, agora lá na outra poça, e Vila Vintém. Aí ó, o amigo que pediu um abraço aí, um abraço para Vila Vintém. Muito bom, outro abraço. Que a Meu Vintém amigo veio jogando Wallace. também, estava olhando essa partida ali com carinho, porque um amigo meu falou assim, presta atenção na Vintém. E aí quando eu estava passando e fazendo um friend zone com o pessoal do Engenho Velho, também alguns falaram, pô, presta atenção no Engenho Velho. Acabaram que houveram um embate de tudo, entendeu? O ataque foi bom, mas não 100%, porque não realizou gol. As defesas foram boas, porque aí sim evitaram os gols. Ficou nesse 0-0. Vila Vintém, que já teve um treinador que foi jogador de futebol profissional, jogou no Flamengo, inclusive no Bangu, Douglas Silva, foi treinador da Vila Vintém no último ano. E hoje aí em destaque, ganhando de 1-0 nessa partida. Desculpa, Mário, mas a produção tá botando aqui pra gente que houve gol sim nessa partida, então aqui na hora da anotação, debater, mas foi 1-0 pra Vila, né? Mas é o que a gente estava falando enquanto a gente estava assistindo, que houve esse embate, e claro, foi feliz, a gente vai conseguir o nome até do atleta mais tarde pro atleta, para dar o crédito e pedindo a desculpa justamente dessa numeração. Então, galera da Vila, eu passo aí direto, por favor. Tamo junto. Daqui a pouco a gente vai falar então do nome desse atleta aqui. Complexo de Santa Margarida 2, Complexo do Mangueirão 1. Santa Margarida. Me surpreendeu. Esse é um jogo que me surpreendeu porque o destaque do ano passado na Série B do Mangueirão foi o Índio. Sim. Inclusive foi convocado para Nacional. E aí essa partida me trouxe surpresa que não se reverbera no placar e, sobretudo, não desmerecendo Santa Margarida, muito pelo contrário. Santa Margarida mostrou para que veio. Foi lá e fez o trabalho de casa. Bom coletivo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Caiu nisso, né? A gente conhece alguns atletas, novamente falando sobre isso, mas a equipe, sim, do Santa Margarida conseguiu superar e de forma, assim, a gente conhece alguns atletas, né, da outra equipe também, e vimos que eles foram anulados em certos momentos por essa defesa forte do Santa Margarida. E Santa Margarida foi feliz ao chegar à frente e ter 2 gols, né? Perfeito. Então, e aí, no grupo H, Morro da Baiana, Jorginho, ó, meu parceiro, 1, Jardim do Carmo 2. pois é, O que você tem a dizer dessa partida? a galera do Morro do Carmo, eles foram intensos até um certo momento e, para você ver, até um certo momento, e deu a oportunidade do Morro da Baiana aplicar um golzinho neles, porque eu achei que poderia ter sido somente os 2-0 mesmo, pela partida. Jardim do Carmo foi lá, conferiu, fez o placar, controlou a partida, foi isso? E é bem nessa pegada. Controlou a partida. Eles conseguiram controlar, descansar, entendeu? Foi bem isso que eu consegui participar desse jogo. E fechando a rodada de domingo, do grupo H, Saibreira 1, Dendê da Ilha 4. Placar bem elástico, hein? Que também tivemos o destaque principal de técnico, que foi o do Dendê, Raí,
né? Não podia falar agora, mas já acabei falando. Não, fica Porque a gente à também falou do Vanilson no do primeiro, Wander. isso. Do Vanilson. Do Vanilson, isso. E aí, a galera do Dendê, vamos dar uma olhada, hein? Considerar, né? Sim, a galera veio pra cá e intensidade, jogaram bastante, entendeu? A galera conversando dentro de campo, jogadores bem instruídos, seu capitão lá, ó, calma aqui, vamos fazer ali, e olha lá, o placar. Esse daí, eu acho, esse time, eles vieram mais calmos e conseguiram traduzir sem tanta ansiedade pro jogo. E aí esse placar de 4-1. Vamos agora pegar mais um pouquinho dos comentários aqui, interagir com o nosso público e já a gente volta a falar. Vamos lá, meu amigo Marcos Vinícius, meu parceiro. Renato Rodrigues Cavalcante. Não esqueça de mandar um alô para a nossa favela do Catiri aqui em Bangu, Zona Oeste. Catiri, Jardim Bangu. Ó, bigode grosso. Vambora. Muito bom. Pix 8214. Um muito obrigado pela ajuda que deram pro meu filho que machucou. Camisa 5 do Vila. Ele foi muito bem atendido. Obrigado. Foi, A gente vai falar disso, o cuidado que a gente tem com esses jovens. Obrigado aí pelo retorno. Esse feedback é extremamente importante para nós, que mostra que a gente está no caminho certo. Matheus Pinheiro, dia 7 tem Brasilite em campo. Olha aí, ó. Brasilite, lá pertinho do Sapo de Camará, ali aquele reduto que já saiu ali, ó, Arthurzinho, Wagner Love, Valdir, e eu vou enumerar aí, ó. Ele conhece Vambora. bastante. Vambora. De lá eu sei que ele conhece. Wallace Rodrigues da Silva. O Douglas ainda é treinador da Vintém. O Douglas ainda é o treinador? Pô, legal, bacana, bom saber. Eu acredito que ele tenha tido o jogo final de semana, né? Porque ele está nessa transição com o clube profissional e contribuindo para o nosso projeto aí, para o projeto social que ele tanto ama fazer. Temos aqui, tem vários aqui ainda falando sobre os jogos e tal, e parabenizando Continua. a gente aqui. O Renato está pedindo para vocês falarem mais dos treinadores, que eles fazem um excelente trabalho. Verdade. A gente vai falar um pouquinho. Foi? Fechou. Agora, eu queria trazer, pegando esse gancho do Renato, quais foram os dois treinadores que a gente destaca de sábado e de domingo para fazer uma análise de perfil e trazer eles para essa roda de uma homenagem e simbólica, obviamente, mas que traduz todo o trabalho. E esses dois nomes, obviamente, é uma forma de representar todos os outros que de sol a sol estão lá contribuindo, fazendo o seu projeto acontecer, dando treino diuturnamente para os respectivos jovens, exatamente levando aquilo que é macro para nós, que é a paixão pelo futebol. Fala um pouquinho desses dois nomes. Vamos falar do Vanilson e do Raí, né? Vanilson do Urucânia e o Raí do Dendê. Bom, excelentes treinadores, eu gostei bastante. Daquele nível de calmaria. Eu ia falar disso. Eu ia falar que, Sabe? na verdade, nós talvez... eu sempre digo o seguinte. Todos os atletas, eles surgem de algum lugar, em algum momento, né? E normalmente surge de projetos como esse que a gente desenha. Um exemplo que a gente tem é o Patrick de Paula, que acaba neste momento simbolizando o retrato do que é a Taça das Favelas, que é a projeção de um jovem. Os treinadores também. E me parece que nesse novo perfil de treinador, esse perfil um tanto quanto mais um perfil de paciência, de orientação, um perfil comportamental, parece que sobressai aos demais perfis. É isso? Sim. Ou eu tô Transmite, equivocado? né? Porque assim, é o professor, né? A gente fala isso. É o perfil do O professor. professor, ele chegou, passou a tranquilidade para os seus atletas, eles vão aplicar aquilo ali dentro. Claro que eles estão em uma disputa e pode levar um pouquinho, mas ele já vem com o pensamento do professor, e foi isso que aconteceu, que eu vi com o Vanilson e com o Raí. Ambos, eu não via gritando tanto, era só para ajustar uma posição, entendeu? E foi o que transportou para o campo esse sentimento de calma, e que seus atletas cumpriram muito bem. Beleza. Eu queria falar aqui um pouquinho agora
já falamos dos treinadores. Agora eu queria que você puxasse aí a seleção da rodada, as seleções das rodadas, para que nós pudéssemos aqui sinalizar quem foram os destaques, de quais favelas foram, para que os nossos espectadores consigam, de alguma maneira, acompanhar, porque toda rodada a gente faz. E nessa em especial, nós tivemos a contribuição, obviamente, dos observadores que lá estavam, do Bruno, do André, do Tuchê, do outro André, do representante do Vasco, do observador do Vasco, que de alguma maneira contribuíram para formatar a seleção de acordo com aquilo que eles estavam enxergando naquele momento do jogo. Obviamente isso é um retrato, isso não quer dizer que esses atletas vão permanecer na seleção, pode ser que na próxima eles ainda tenham destaque, mas a ideia é sempre, em cada rodada, a gente identificar qual foi o jogador que mais se destacou. E às vezes, gente, mais se destacou exatamente por conta dessa performance, né? Técnica, comportamental, de fundamentos, passe, domínio, chute, cabeceio, que são análise e avaliações que a gente faz, e principalmente o comportamento tático de posicionamento em campo, porque se ele entende da posição, fica mais fácil da gente colocar ele na seleção. E aí, tendo destaque, obviamente fica bem mais tranquilo. Você está aí com a seleção, irmão? Estou com a seleção do dia 15, sábado. Sábado. Então a seleção da rodada sábado, segundo meu parceiro Samir, foi. Vai lá. Vamos lá. Robert Alessandro, do Parque Tiradentes, goleirão. Carlos Eduardo, Três Campos, a lateral que eu falei que foi bem destaque do sábado. E eu queria que você só falasse que essa configuração você montou no 3-5... Essa daqui foi, na verdade, no 3-4-3. 3-4-3. Do sábado. Beleza. E uma coisa, gente, essa seleção tá lá nas nossas redes sociais. Se alguém quiser ir lá buscar para repostar, vai lá, curta a nossa rede, siga, reposte, é bem bacana. E, sobretudo, antes ainda, eu queria mandar um abraço, cara. Ele me pediu um abraço, meu coordenador lá da Frais, Rafael Cota. Ele, pô, Mário, manda um abraço, manda um alô pra mim, um abraço, tá dado. Vai lá, prossiga. E acabou virando aqui também, ó, minha esposa falando aqui que meu filho tá vendo lá no quarto. Então, filhão, tamo junto, hein? Valeu. Olha lá, e continuando, eu falando do Carlos Eduardo, que na verdade era um zagueiro que cumpria bem a função de tapar o buraco do ala quando subia. Então foi um jogadoraço de Três Campos. O Kaique Vinícius de Três Campos também, aí zaga pura. Lembra da dupla Odivan e Mauro Galvão? Sim. Ele vinha na do Odivan, pá, Chegada. jogava a bola, Era assim, eu via lá. E o Gabriel Moura do quilômetro 40, fechando essa zaga, esse trio de zagueiros que vinha bem ali. Ou seja, você foi estilo São Paulo, com 3 zagueiros. E aí eu lancei aqui o Kevin Juan, do Croácia Casinhas, já um volantaço. Naquele momento ele já estava jogando um pouco adiantado depois das modificações do time, mas ele coube muito bem nessa posição. O Vitor Marques, também do Parque Tiradentes, eu só não vou lembrar do número da camisa dele no momento, que ele já estava fazendo uma meia avançada, e aí já estamos falando já dos meias avançados, tá? Que foi o Vitor Marques. O Lucas, de Três Campos. Legal. Entendeu? E o Giovanni Gabriel, do Parque Tiradentes. E aí é que eu venho mostrar para você, que uma equipe teve um coletivo muito... O Giovanni Gabriel foi o que se destacou no Parque Tiradentes. Isso, que era Perfeito. o 10, se eu não me engano, eu posso errar, mas se eu não me engano, sim, ele era o 10. E muitos olheiros colocaram, até na hora da votação... Fizeram um asterístico lá. Fizeram um Esse asterístico. Sei. Aquele asterístico que pode reverberar em Ou resultado. não, assim, pra Espero que gente, a sim. gente fica esperançoso que sim, e aí o garoto que vai performar para isso, né? Continuando, já bem atacante, veio o Luiz Felipe, do Parque Tiradentes, o Kaique Cardoso, do Fomento, e o Gustavo da Silva, do Três Campos. Beleza. E assim, você perceber, Parque Tiradentes, Três Campos,
foram os times que mais doaram, entendeu? Não, Com na o técnico verdade- Vanilson do Urucânia, que... Na verdade, esse retrato que é simbólico para a rodada, e isso representa aquilo que a gente enxergou, Sim. na verdade acaba reverberando o que a gente já vem falando aqui. A gente veio falando das equipes primeiro e agora você pegou a seleção da rodada que constrói exatamente o pensamento que a gente teve lá na hora Isso. e o que a gente vem traduzindo aqui em fala nossa sobre cada equipe. Vai para outra aí. Partindo domingo. para o dia 16, preste atenção como é que foi mais eclético essa seleção. Democrático. Isso, democrático. Democrático. Vamos lá. Aí, nessa daqui, a configuração também já foi diferente. Nós fizemos o 4. Aí foi 4-3-3. Ó. Muito bem. Ué, seleção de 70. hein? Aí já é. Essa daí, eu consegui jogar Com uma Pelé. peladinha. Não, Ah. uma peladinha, pô. Pra ver, tu ia contar Do a história. Gerson Canhotinha. Quer contar a história, né? É sério. Vai, Me fala aí da levaram. seleção. Tá bom. Aí viemos lá com o Matheus dos Santos, do Complexo da Margarida, o goleirão. E também soube que ele teve um Desempenho. desempenho que marcou um asterisco lá, mas enfim, vamos E- passando. Esse foi o que pegou ele, o pênalti perdido, não? Do pênalti perdido? Ou do pênalti Defendido? defendido. É, defendido, melhor. Melhor. Tivemos o Miguel Moraes, de Engenho Velho. Tivemos na lateral direita, né? Aí viemos com o Pietro Fernandes, do Dendê, da equipe do Dendê, zagueirão, número 3. Viemos com o Miguel Felipe, do Complexo do Mangueirão, número 4. Na volância ali, mas eu vou passar primeiro aqui pro lateral esquerdo. Paulo Baeta, do Vilar Carioca. Bom, Bom lateral esquerdo. garoto. E aí ficavam chamando até ele de Figueiredo lá, porque ele tem um semblante. semblante e parece um pouco com o Figueiredo, lá do Vasco. E no meio, na volância ali, João Pedro do Jardim do Carmo. Passamos para frente, tivemos o Cauã Felipe, do Morro da Baiana. Bom jogador também. Muito bom, jogador. muito bom. O Pedro Riquelme, lá da Vintém. Olha aí, rapaziada da Vintém, eu falei que não ia ser... Esse sobrenome também não é para qualquer um, né? Poxa, né? Já Riquelme. carrega já um peso. Exatamente. Juan Román, Riquelme Deus me livre. E aí vem o número 9, o centroavante, né? O Roger de Lima, lá do Dendê da Ilha. Marcou uma presença, um pivôzaço que ele fez lá. E o que eu espero no camisa 9 é isso. É a presença Estilo ali. Pedro? Não, Não. eu vou mais além. É, O pivô, pra mim, dos caras que faziam pivô estilo Adriano, Adriano. porque Ok. o cara parava e ninguém tirava, cara. Ok. E aí, seguindo, nós temos o Rafael Ferreira, do Castelar. E o moleque, inclusive, pra mim foi o destaque, camisa 10, é o que eu ia falar sobre ele. Quer falar um pouquinho sobre ele? Para aí e fala. Sim, Tem completo nos fundamentos, você achou? Sim, sabe o Ganso quando tá num dia bom? Que é clássico, ele não corre tanto, mas ele dá aquele tapa. Gente, o que a gente está fazendo aqui é uma alusão. Obviamente a gente não quer esse peso e essa responsabilidade para esse menino de se tornar o Ganso. Mas só fazendo uma alusão comparativa para que vocês entendam do outro lado o que a gente enxergou de potencial nesse menino. Vai lá. Isso, e aí eu vi muito passe da Meiuca, ele olhando para longe o que ia se formar e ele dando muito passe, acabou fazendo gol de pênalti. Entendeu? Então nós temos aí um bom jovem também para ser visto. Um jovem promissor. Isso, assim como os outros que nós vimos, dos outros que a gente ainda pode falar aqui, eu acho, se ainda tivermos tempo. E o João Pedro de Manguinhos, também é outro também que valeu o destaque, valeu estar aqui junto com o nosso técnico Raí da Silva lá do Dengue. E aí a gente fecha a seleção de sábado e domingo dessa maneira, com essa configuração de atletas que produziram nas suas respectivas posições. Isso, que foram bem aos olhos, tanto do corpo de técnicos, quer dizer, de observadores técnicos que estavam lá na sua área, quanto o nosso que estava pelo campo, você também fazendo essa meiuca ali.
E agora eu queria falar um pouquinho, se vocês me permitam, falar um pouquinho sobre disciplina. A Taça das Favelas ela tem regras específicas que a gente vem configurando ao longo desses 10 anos aí de atividade. E essas regras, obviamente, servem e se retratam para que a gente consiga extrair, obviamente, o melhor desses atletas. E nós tivemos aí, nesse final de semana, uma média, só para vocês terem ideia, de 0,5 ou a cada 2 jogos um cartão vermelho e 4,6 de cartões amarelos por partida. Uma média que está aí dentro daquilo que a gente gostaria. Obviamente, o que a gente quer é que não se aplique cartão, mas é uma forma de você controlar o jogo, concorda? Eu concordo. A gente, claro, a gente prefere mais futebol do que parar o jogo. Inclusive por conta desses cartões aí. A gente preza muito para que nossos jovens continuem jogando mais bola e se apresentando. Isso é até um recado que a gente passa, né? Pô, vamos priorizar o futebol, menos falar e jogar mais, para que justamente um daqueles lá que estão sentados observando faça assim, ó. Exatamente. Aqui, ó. E uma coisa que a gente valida sempre é o comportamento desse jovem, em detrimento também, por mais que ele seja talentoso, o comportamento tem que ser condizente com aquilo que a gente está provocando, até porque nós somos uma proposta social, um projeto social, e portanto isso é muito importante para nós. E agradecer aos torcedores que também vieram. E fundamental, entendeu? Fundamental essa sua observação. A torcida, nós tivemos lá no final de semana quase 3 mil pessoas passando por sábado e domingo para assistir às suas respectivas favelas. Foram 8 rodadas no sábado, 8 rodadas no domingo, portanto 16 times no sábado, 16 times no domingo, 32 favelas sendo representadas nesse final de semana e torcidas de vários lugares do Rio de Janeiro, como vocês podem ver. E todos com um comportamento exemplar, um comportamento ímpar. Parabéns. Que na verdade faz com que o evento fique magnífico, maravilhoso para todas essas pessoas e para nós também, enquanto idealizadores, enquanto parte organizacional. Para a gente é muito bom que a torcida contribua e vá para o estádio somente para torcer. Isso é importante para nós. Bom, e aí falamos de disciplina, falamos de cartões. Eu vou falar das próximas rodadas. Vamos lá, vamos ver o que tá vindo por aí. Tem alguma coisa, produção, pra gente falar mais? A gente tem alguns comentários aqui, hein? Bora falando. Bom, traz os comentários aqui, já foi? Rei Bach, Luiz Fernando e Robert da Silva estão dizendo, a tropa dos 3 campos. Aí, ó, legal. Anderson Brum, foi ele mesmo, o paredão do complexo de Santa Margarida. Olha aí, tá vendo aí? Confirmou. Reginaldo Regis está dizendo, Mário, manda um abraço aí pra nossa Tijuquinha. Porra, legal, Reginaldo. Um abraço, ó. Patente alta a você, irmão. Meu parceiro. Thiago Rodrigues, Fumacê vira forte, hein? Anota aí. Esse aí eu conheço, hein? Esse aí é um cara que ele... Então, vamos deixar para falar da próxima rodada e aí a gente pincela, porque obviamente a gente só vai poder comentar um pouquinho depois, porém a gente quer falar aqui, ó, seguinte, os próximos confrontos não são as próximas rodadas, os próximos confrontos dessa rodada do final de semana em que a gente comentou serão Ititioca versus Grota de Niterói, Jardim Bangu versus Tiradentes, Tijuquinha versus Urucânia, Morro São João, Vila Brasil, Chaperó versus Sarapuí, Três Campos, Paraíso, Parque Paulista, quilômetro 40, Fomento, Vila Croácia, fechando a rodada que será no dia 12/8. Já no dia 13/8, teremos Morro da Baiana, Saibreira, Jardim do Carmo, Dendê,
Engenho Velho, Santa Margarida, Vila Vintém, Mangueirão, Maria Paula, Manguinhos, Gogó da Ema, Castelar, Vila Carioca, Parque União, versus Cidade de Deus, versus Coab de Realengo. E assim serão os próximos confrontos. Já para o próximo final de semana, nós teremos aqui, ó, 9 horas da manhã, vai lá, geral, ó, já foi campeã da Taça das Favelas, né? Tem uma musiquinha quando eles chegam, né? Tu A sabe? Vila é o bicho, é o bicho. Vila Aliança versus Barata, jogão. Jogão. Abacatão de Niterói versus Itaipu. Abacatão do meu amigo Josemiro lá, parceiro, patente alta. Gogó de Guadalupe, Vila Uruçai. Gardenia Azul versus Arará. Vila do João versus Rocinha, clássico. Primeiro campeão. Parada de Lucas versus Complexo do Alemão. Shangri-La Rosa versus Redentor. Patativas de Campo Grande versus Kelso. O Patativa tem uma peculiaridade, eu gostaria de trazer aqui. Porque o Patativa, ele foi vice-campeão da Taça das Favelas em 2000 Foi aquela do Ronald contra o Gogó? 2019. Isso. 2019. E o treinador foi convidado para ser observador técnico do Flamengo. Olha aí. E aí ele volta para a Taça como observador técnico do Flamengo, lá à disposição, colocando toda a sua expertise, todo o seu interesse pelo projeto, pela proposta social à disposição. Ficou lá conosco sábado e domingo, o dia todo, Sim. observando cada talento. E eu achei bem bacana esse retorno dele, porque não é só Júnior, Vinícius, meus parceiros, não é só atleta, né, que está saindo, isso é bacana. Isso. Agora o treinador também está tendo oportunidade no clube, isso é bacana a gente trazer como ressalva. Então os outros treinadores aí, fiquem atentos, que pode surgir brecha. É o nome. Isso, e é aquele network, né? Passar ali, tem sempre um professor, um observador. Oh, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aqui conversar para justamente aconteceu. E aí, vamos ver agora sobre domingo. Já no domingo, Complexo do Acari versus São Simão. Complexo da Coreia representando também a Zona Oeste aí, ó. Para Pedro. Cebinho de Mesquita, Nova Brasília, Niterói. Complexo Jardim Maravilha, Favela Olavo Bilac. Complexo Manguariba, Jardim Sumaré. Nova Septiba versus Parque São Vicente. Sabará versus Complexo do Muquimo. Complexo do Muquiço, o último campeão. O último E campeão outra coisa, da taça. Complexo Manguariba, não foi da onde veio o Patrick ou eu estou errado? Patrick foi de Santa Margarida. Santa Margarida, que era o do... Tá, então eu tô vendo ali porque tem o Thiago Rodrigues. E Sapo de Camará. Sobre outro jogador bom também. Que veio Conjuntão de Padre Miguel. Queria falar um pouquinho do Muquiço, porque Isso. Deixei o Muquiço pro final. O Muquiço foi o último campeão da Taça das Favelas. Então, em tese, ele está defendendo o bicampeonato e todas as seleções, ou seja, todas as outras 95 querem bater o Muquiço, concorda? É exatamente isso. É isso. Exatamente, para que então o Muquiço tenha um trabalho árduo aí pela frente, Complexo Muquiço, né? Eu já ouvi por aí que eles estão treinando bastante para esse campeonato, claro, como todas as outras, mas eles possuem o que os outros querem, né? Ele possui o título. Atualmente é ele que tem isso aí. Então ele vem para defender e a galera vem correndo atrás, como você disse, são 95 atrás dele querendo... Aqui, ó, no gogó, né? No pescoço. Bom, e aí, finalizando só para que as pessoas entendam, foram 24 grupos, cada equipe vai jogar 3 partidas, né? As primeiras colocadas, obviamente, se classificam e as 8 segundas colocadas também, formando para a próxima fase um grupo de 32. Tem tempo, quem não ganhou é treinar a semana toda para tentar desfazer ou refazer ou construir um resultado a seu favor, para que a gente aí, ó, a gente tem aqui, na verdade, o cara que
monta as tabelas, monta toda a estratégia de confronto e etc. Se ele tiver dificuldade de montar isso, significa que os jogos estão equilibrados. É isso. Samir. É verdade. Eu me despedindo então do pessoal, dando aquele boa noite. Antes de despedir, Júnior, Marcos, quer acrescentar alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa aí? O feminino começa na outra. Boa, falar também que o feminino já começa. Isso a gente não pode esquecer. Na outra semana. Então, e aí a gente... Né, pro 29. 29. 29, começa o Então, e aí uma coisa que eu queria trazer aqui, Júnior, num mês que é o mês de Copa do Mundo, onde o Brasil está sendo representado, a gente está indo lá para o outro lado do oceano, a gente ter o futebol feminino embasado, eu sugiro aqui que na Semana do Feminino, ou até antes mesmo, nós tragamos alguém do universo feminino para discutir conosco futebol. O que vocês acham? Acho importante, porque até para falar um pouquinho desse simbolismo do que isso representa para as mulheres do nosso país, que é o esporte feminino, em especial, esporte não, a paixão feminina pelo futebol. Isso aí. Porque o futebol pra gente é uma paixão e, portanto, trazê-las aqui seria importante. Então, já fica aqui narrado o convite para que elas venham participar. Acho que a gente já tem até nome, né? Temos alguns nomes. A gente já tem até nome. Isso. Bom, e aí agora finaliza pra gente fazer a despedida. Tem algum comentário, Marcos Vinícius? Mais pro final. Vamos lá. Manguariba é o Wendel que está no Porto. Isso, Wendel. É isso mesmo. Aí o Thiago pegou e mandou aqui essa correção. Muito obrigado. Vanilson Fraga disse, feliz por ser o técnico da rodada. Opa, Vanilson. Um abraço, irmão. Obrigado pela audiência. Mereceu. E o Jorge Luiz da Silva disse, não vejo a hora da estreia da equipe da Nova Septiba. Estarei lá para ver a realização do sonho do meu neto. Legal. Olha aí, tem alguém ansioso aí? Porque é muito bom estar em campo. Legal. Então eu agradeço também pelo convite. Obrigado, meus diretores, por estar aqui. Obrigado, Mário, de ter feito essa ponte, de estar aqui. E Fechando mais uma resenha. a nossa primeira. Resumo do final de semana. Quero agradecer você que está aí do outro lado, ficou acompanhando, que ligou para o amigo, mandou o link para todo mundo assistir. É um pouquinho, sintetizando um pouquinho do que foi a Taça das Favelas no final de semana. Quero agradecer aqui genuinamente a toda a produção, agradecer a toda a galera da CUFA, a toda a audiência, agradecer a todos os diretores, todos os representantes, líderes, agradecer a todos os treinadores, a geral aí, né? E principalmente, cara, agradecer aqui você que está aí do outro lado, nos assistindo, dividindo um pouquinho de informação conosco e dizer que em breve traremos mais notícias. Valeu? Um forte abraço do Love. Valeu. Patente alta. Um gol pra toda a vida. Um gol para toda a vida. Taça das Favelas.